Será que o Podpah realmente não se prepara para as entrevistas? Fala, Deus! Fala galera, meu nome é Matheus, se inscreva no meu canal, curte o vídeo e comenta. É sempre bom estar comentando alguma coisa importante para gerar engajamento. E galera, esses dias, mais especificamente, acho que a partir desde segunda, o pessoal tá falando muito aí sobre o Podpah, que eles não têm conteúdo, que eles são ruins, que isso e aquilo. Eu vou falar um pouco hoje sobre isso. E a parada é a seguinte, podcast é uma parada muito grande, tipo, são 3 horas, 2 horas de duração, é uma conversa que flui ali muito. Geralmente, quando você tem esse tipo de conversa no dia a dia, que é basicamente a proposta do podcast, você não sabe sobre tudo o que você está falando. Tudo bem que aquilo ali não é uma conversa, eles têm um público, têm um conteúdo, responsabilidade, beleza, tem responsabilidade. Quando a gente fala, tipo, a pessoa tem que ter responsabilidade, tem que se preparar, é se preparar para não falar uma besteira, para não ficar extremamente bêbada e começar a falar um montão de coisa errada, para não fazer apologia a nenhum crime. Esse é o tipo de preparação mínima que eu acho que deva ter. Porque aquilo ali não deixa de realmente ser uma conversa. É uma entrevista, sim. É uma entrevista, pra mim, quem fala que não é uma entrevista tá errado, mas é uma entrevista mais descontraída. A gente pode chegar nesse ponto. E não é errado ter uma entrevista mais descontraída. Eu, particularmente, eu prefiro a entrevista que a pessoa tá estudando ali sobre o entrevistado. Por exemplo, o próprio Podpah tem um podcast com o Fred, meu ídolo fluminense e tal. E pra mim é um podcast muito bom. Eles conversam ali, eles falam. Eu já vi um podcast deles com o Jefferson do Botafogo. E, cara, tanto no do Fred quanto do Botafogo, parecia que eles torciam para aqueles clubes, porque eles puxavam tanto saco que ficava chato. Não é que ficava chato, mas tipo assim, eles puxavam tanto saco do cara, tipo assim, parecia que eles torciam pro time, tá ligado? No caso do Botafogo, acho que foi um pouco mais, porque eles estavam ali com o maluco botafoguense, amigo deles e tal. No do Fred, não, eles estavam ali só eles e o Fred, mas eles contavam a história, falavam, deixavam o Fred falar, porque, cara, eu, por exemplo, eu morro de vontade de entrevistar o Wagner Love e o Louco Abreu. São dois caras que não têm relação nenhuma com o meu time, eu conheço ali pouco da história deles, mas gostaria muito ali de conversar e de saber a história deles, de como eles vieram, de como surgiu os apelidos, de como foi. Mano, é uma história que eu gostaria muito de saber. Mas se eu for pegar pra entrevistar, cara, se a gente marcar hoje, daqui a um mês, eu posso estudar tudo sobre o cara e eu não vou saber exatamente do jeito que o torcedor do Botafogo conhece o Louco Abreu, do jeito que o torcedor do Flamengo, do Corinthians conhece o Louco Abreu. Então, vai ser diferente. Mas, poxa, eles não assistiram nem o filme lá, no que o Fábio Porchat fez, não assistiu o filme da Calabresa. Mano, vai acontecer. Tem amigo meu, inclusive o Oliveira Can, tem um canal dele aqui na descrição. Cara, ele faz vários vídeos, eu não tenho tempo de ver todos, eu não consegui ainda ver todos. Tô pra fazer maratona e se ele me perguntar alguma coisa eu não vou saber, mas vou perguntar, cara, me fala aí, como foi o seu filme? Como foi o seu vídeo? O que aconteceu de maneiro? Ele vai me passar. Dependendo do que ele for me passar, o meu entusiasmo vai ser tão grande pra esse filme, pra esse vídeo, que eu já vou ver, de repente, na hora ali junto com ele. As pessoas que vão lá no Podpah têm que entender, elas têm que saber o que se propõe aquilo. Se eu for lá, cara, é óbvio que ele não vai saber tudo, ele não vai entender, ele não vai saber quem eu sou. Eles podem ter uma equipe, provavelmente tem, pra pesquisar ali de frente rapidinho pra saber quem eu sou, minhas origens e tal, mas eles vão perguntar as coisas sobre mim, eles não vão saber tudo. E é normal, cara, em qualquer conversa é normal. Tem uma entrevista muito boa eu não lembro com quem foi, mas foi do Rafinha Bastos com alguém, e no final da entrevista o cara falou, mas eu fui criado na igreja. E tipo, um cara que tu vê, nossa, esse maluco jamais seria da igreja. Aí o Rafinha, cara, sério isso? Tu fala isso no final da entrevista? Não, vamos falar um pouco sobre isso. E, cara, maravilhoso, mano, esse é o ponto. Eu acho que eles erram quando o Fábio Porchat, por exemplo, fala, pô, não assistiu nada de mim, né? Só vai no cinema pra ver Thor. Pô, mano, só vou pra ver Thor mesmo, cara. Mas fala aí do teu filme, de repente você muda a minha opinião, você muda sobre isso. E quebrar mesmo, cara. Quebrar mesmo. Tem que dar na lata mesmo. Porque esse tipo de pessoa, igual o Fábio Porchat, não tô falando que ele é uma pessoa ruim, mas é a pessoa que, ao meu ver, já tá sempre na defensiva. Pô, tu não vê filme, não gosta de filme nacional, sei o quê. E tá tudo bem, mano, você não gostar de filme nacional. Eu acho maluquice porque tem muitos bons, mas tá tudo bem, de verdade, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa tá muito na defensiva, ela tende a te dar umas patadas de graça. Isso pra mim foi tipo uma patada, ainda mais sabendo do histórico, entre aspas, que eles têm. O pessoal reclamou também do Wagner Moura, se eu não me engano, porque ele lançou vocês deviam ter pesquisado mais
Você errou na sua pesquisa. Por quê? Porque já tá no subconsciente do convidado que tá indo no Podpah, que eles vão achando que eles estão indo no Jô. Nem sei se o Jô fazia pesquisa, tá? Mas eu acho que esse tipo de entrevista, que nem Jô, Danilo Gentili, que é um cara mega, tipo, desconstruidão e tal, entrevista. Pra mim, hoje em dia, o programa do Danilo Gentili nem é mais entrevista, é mais um programa de entretenimento mesmo, mas isso é papo para outro vídeo. Porém, esse tipo de entrevista eu acho que é necessário você ter minimamente conhecimento sobre o que aquele ator faz, quem é aquele ator. Tipo, na entrevista do Danilo Gentili com o Perry Ornitorrinco, a entrevista do Gentili com o Vincent Martella, o ator que faz o Greg, ele não sabia muita coisa, cara. Ele gravou o Phineas, ele é o dublador do Phineas, e ele não sabia falar o nome do Phineas. Tipo, isso é simples, cara. Tipo, é básico do básico. Se fosse um podcast, cara, eu mega entenderia. Pô, tu gravou esse desenho? Como é que é esse desenho? É o quê? Phineas, como é que fala? O cara ia ensinar, ia mostrar, ia virar um papo mais da hora ali. Só que quando você tem um programa já focado literalmente na entrevista, de você falar sobre a carreira do cara, eu acho que é diferente do podcast. Um outro exemplo aí, eu vejo muito, é o do Ulysses Campbell. O Ulysses, ele fala sobre true crimes e tal, ele tem 3 livros. Agora você imagina, se em cada podcast que o Ulysses for, seja necessário que as pessoas tenham lido os 3 livros dele, toda a vida dele. E não é assim, cara, não é assim que o podcast funciona. Eu, particularmente, se eu tivesse um podcast, eu gostaria de pesquisar um pouco mais pra saber, mas mantendo essa pegada dele. Pô, vocês erraram nessa pesquisa. Pô, mano, desculpa, cara, nem cheguei a pesquisar isso aí, fui mais querendo saber mesmo se tu gostava de futebol e tal. Se o cara insistir com isso, pô, irmão, a nossa proposta não é essa, de verdade. Inclusive, é bom quando não é assim, porque, enfim, a gente vai pegando um papo mais profundo e tal, etc, etc. E cortar logo, mano. Cortar logo. Nossa proposta não é essa, ficar pesquisando um montão de coisa, ficar pesquisando tudo da sua vida. E se você tem alguma coisa que é interessante, que você vê como interessante, que você acha legal que a gente saiba, conta pra gente. Você vai contar pra gente, a gente vai bolar todo um raciocínio aqui focado nessa história. Mas essa parada de, podcast tem que ser... Cara, tem vários podcasts que vão pessoas que eu não conheço, que eu não conheço muito da história. Eu vi um recentemente da Samantha Alves, ela contando várias histórias dela. Mano, eu não fazia ideia de que ela era assim, tipo, antes da fama, do que ela fazia além daquilo. E foi no Flow e o Igor, tipo, começou a puxar vários assuntos, cara, um atrás do outro lá, e foi muito maneiro. Ele trocou uma ideia boa e sem saber de praticamente nada do que passou na vida dela. O com Pedro Certezas foi muito bom. Tinha o do Vincent Martella no Inteligência LTDA. Cara, muito bom, podcast bom. Sabe aquele podcast que dá vontade de você ver de novo? Cara, sério, muito bom mesmo, mano. Eu assistiria todo do zero de novo. Acho que até assisti sem o menor problema. Então, basicamente, galera, vamos parar com essa encheção de saco de querer ficar tomando conta do conteúdo dos outros, mano. Pelo amor de Deus, isso é insuportável. Você pode dar sua opinião, você pode falar o que você quiser, mas os caras, eles têm essa ferramenta, cara. Eles têm essa forma de comunicação e é o que dá certo. Pô, cara, já fizeram isso com várias pessoas e geralmente dá certo. Mas agora, se você for um artista que se julga o top do top, que todo mundo tem que ter visto tudo teu, e você pra ir nesse tipo de entrevista, achando que o cara vai saber tudo sobre a vida, sobre sua carreira, de, sei lá, de 10, 20, 30 anos, pode pá que você vai se decepcionar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo. Comenta aqui o seu podcast favorito. Talvez eu assista. Beleza? Então é isso. Um grande beijo no seu coração. Valeu, falou e... Fala, Deus. Um abraço para os seus. Agora você é um dos meus. Fala, Deus. Que virou sócio torcedor.